Hoje eu vou cobrir um tópico que eu não tenho muito conhecimento, mas eu acho interessante replicar isso para vocês. Quando eu digo que eu não tenho muito conhecimento é de futebol. Só que o que aconteceu nesse final de semana agora é algo que vale a pena a gente discutir. E o que aconteceu foi que um jogador brasileiro, pelo menos nasceu no Brasil, que se chama Elkeson, que é um maranhense, ele se naturalizou como chinês. Então existem pouquíssimas exceções, é uma lista bem pequena. Então, se você reparar aqui, são praticamente 11 pessoas que foram já naturalizadas chinesas para jogar futebol, sendo que a grande maioria, eu diria até metade, vocês podem ver que existia sim um parentesco chinês. Alguns com pai, alguns com mãe, alguns a origem do pai, e a gente está falando da maioria sim é do Brasil. Teve jogador da Inglaterra, da Noruega, do Gabão, de Portugal e do Peru, mas a maioria aí são jogadores que nasceram no Brasil. E essa lista inclui o Fernandinho, o Ricardo Goulart, Alan Carvalho, o Aloísio dos Santos e o Elkeson. E o que eu quero trazer esse destaque para o Elkeson, que é o nome desse jogador maranhense, né? Ele foi o primeiro a fazer um gol representando a China como país. Então, se você não sabe, 2022 vai ser a Copa do Mundo do Catar e os jogos qualificatórios já estão acontecendo. Teve um jogo que foi a China contra as Maldivas. E a China ganhou de 5-0, então ele foi o primeiro estrangeiro não descendente que ele não tinha nenhum parentesco chinês, a se naturalizar chinês, que fez um gol. Não é novidade, já que o futebol de lá tem crescido, e ele, por exemplo, ele já tinha passado por um time mais famoso da China é o Guangzhou Evergrande, né? O time de Xangai também é bem conhecido, e o time de Pequim também é bem forte. A China começou a investir nesse esporte já fazem alguns anos, quando ela percebeu que em uma estratégia de soft power, a gente já falou disso antes, que a China busca assim de algumas maneiras usar isso para aumentar o seu poder de influência no mundo, e ela começou e percebeu que o ping-pong não seria um esporte que faria com que ela conquistasse mais corações humanos, vamos falar assim, né? Então o soft power é um princípio de relações internacionais que você gosta de um país através de muitos outros fatores que não precisa utilizar força, que não precisa utilizar arma, né? Então um exemplo disso que eu gosto sempre de usar é o estilo hollywoodiano, americano de ser, o estilo livre, né, que é representado nos filmes, faz parte do soft power americano de conquistar os corações pelo mundo. A China tem sim o panda, ela usa muito a língua chinesa como uma forma de soft power, ou seja, ela tem o Instituto Confúcio em vários países ensinando mandarim, dando bolsas gratuitas para estrangeiros irem para a China estudar. Então, qual país que você consegue, além de ter tudo pago para ir para a China, ganhar para estudar na China? Então, essa é uma maneira de soft power, mas o futebol está incluído nelas, porque o esporte, se você pensar, pega todos os regimes totalitários, né? Pega a época do nazismo, né? O que eles queriam? Usar o esporte para conquistar o mundo, tanto é que eles fizeram de tudo para sediar as Olimpíadas lá, com que os esportistas ganhassem, né, bastante. Tem a Rússia em si, faz a mesma coisa, e a China está muito presente com centros de treinamento olímpicos, centros de treinamento de esporte, e eles tentaram primeiro com o ping-pong, viram que não ficou tão popular assim, tentaram com o basquete, então eles conseguiram colocar alguns jogadores famosos chineses dentro da NBA, o que popularizou, né, o nome da China, tanto fora como dentro do esporte em si, e eles estão tentando fazer isso com o futebol já faz um tempo. O Felipão, né, o técnico da seleção brasileira, também já foi técnico do Guangzhou, e isso fez com que, e toda vez que a China decide fazer alguma coisa disso, por ela controlar a mídia, por eles terem esse controle sobre o que passa ou não na TV, eles conseguem fazer com que um novo esporte afete o coração dos chineses inicialmente. Então, se eles querem que os chineses torçam para um esporte, eles começam a passar isso mais na TV, passar mais notícias, até que isso tá como uma nova paixão, né? Eu diria que eles são tão patriotas a ponto de que se esse é um novo esporte que a China quer fomentar, os chineses vão apoiar. E eles começaram a fazer isso, tem um apoio público, trouxeram jogadores internacionais, né? Então essa foi a primeira estratégia, e são salários, pelo menos para os atacantes brasileiros, o que eles não ganhariam no Brasil, né? Um exemplo desse é o contrato dele está avaliado em mais de 10 milhões, mais de 11 milhões de dólares por ano. Então é um jogador que quase ganha $1 milhão por mês, vamos falar assim, né?
todos, é um salário alto, agressivo, para que eles consigam trazer esses talentos, jogar no país chinês, e aos poucos eles estão naturalizando mais pessoas, mais jogadores, a fim de conseguir sim chegar mais próximo, numa posição um pouco melhor para a Copa do Mundo, vamos falar assim, e assim eles vão conseguir se posicionar muito melhor, ter um soft power, um poder de influência melhor, porque as pessoas vão acabar gostando mais, falando, nossa, olha só, a China está se esforçando no futebol, a China tem futebol. Essa faz parte de uma estratégia chinesa de soft power. Mas é isso. Se você achou essa notícia interessante, lembra de curtir aqui. Você tinha ouvido falar disso? Você tinha imaginado que um país poderia usar um esporte como influência internacional? Eu acho que alunos de MI aí sabem disso, mas você que não estuda essa área sabia que a China tem usado isso, né? Então diz aí a sua opinião nos comentários aqui embaixo e até o próximo vídeo.